Primeiramente, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Paula, também ao Alexandre e a Mariana, que organizaram isso. Queria também fazer um agradecimento muito grande à Faculdade de Educação, que nos acolheu, e a Cláudia e a Fabiola, que nos deram um acolhimento fantástico. Agradeço a generosidade de vocês, o carinho. Eu também queria dizer uma coisa que é um pouco chato de dizer, porque eu fiz uma palestra, o Joel organizou um evento há cerca de 2 meses, e eu falei mais ou menos a mesma coisa nesse evento que o Joel estava organizando. Eu queria dizer que os comentários novos que estão aqui um pouco decorreram de alguns comentários que o Joel tinha feito lá, e outras pessoas, e portanto, na verdade, aqui dizer que essa discussão aqui agora, eu espero que já tenha alguma mudança, mas que essas mudanças também se devem a um diálogo com o que o Joel faz, com o que eu venho pensando há algum tempo, e que, de certa maneira, é parecido com o que o Silvio faz também. Eu acho que essa mesa tem uma continuidade temática, não tanto temática em última instância, mas uma continuidade metodológica, no sentido de as pessoas aqui são muito ligadas a Foucault, nós três somos muito ligados a Foucault, e um pouco a gente parte da aceitação de que o mundo moderno, o Foucault foi muito sagaz na sua descrição, e a gente tenta então pensar o contemporâneo um pouco por diferença em relação a esse mundo que o Foucault descreveu. Eu rapidamente, podia passar? Eu começo com uma tabela que eu queria que vocês conseguissem enxergar. É que a sala fechou, o rapaz saiu, eu estou tentando... Tudo bem, espero que vocês consigam ver aí de algum modo. Eu prefiro começar com esses dados. São dados sobre... Tá, tudo bem? São dados sobre prevalência de doenças mentais, segundo pesquisas. É claro que elas são relativamente, não são muito confiáveis, mas eu queria que vocês notassem só o que era a prevalência de algumas doenças na década de 80, ou antes de 80, que na verdade 80 é o lançamento do DSM-3, aquilo que eu já estava referindo sobre a questão da passagem para síndrome. Vocês notarem a amplitude e a rapidez das mudanças. Olha só, a depressão supostamente era 0,005% a prevalência dela antes da década de 80, e agora é 17% da população. Vocês façam o cálculo da multiplicação, tá certo? Da prevalência. Qualquer desordem, você pega uma estatística sobre pessoas que eram internadas como doentes mentais em asilos, que foi o Roy Porter que fez, e hoje você chega a qual é a prevalência suposta de transtornos mentais na população, é 50%. O que significa dizer com muita clareza que, como o Joel conceituou, está diante da cicatrização do antigo normal, porque o que se tornou majoritário hoje é ser anormal, e cabe pensar o sentido dessa mudança. Então, esses dados aí são colhidos de diversos artigos. O que importa é isso, é ver a dimensão dessa mudança e a rapidez com que ela se deu. São 30 anos de mudança, apenas. A questão que passa a ver é a seguinte: como vocês explicam... Pode passar? Como que se explica isso? Como é possível explicar essa mudança? Você tem 3 narrativas básicas, uma que é rapidamente desqualificada, eu não vou nem sequer comentar, porque ela é muito frágil. Seria aquela de progresso de conhecimento, seria a permanência do objeto e variação da percepção, vale dizer. O número de deprimidos sempre foi esse. O que variou foi o conhecimento científico. E agora, então, enfim, você consegue ver aquilo que já existia antes, mas que não era diagnosticado. Então, teria havido um aumento do progresso do conhecimento. Essa é, evidentemente, muito simplificada. Aí o que se trata de pensar é como é possível fazer uma articulação entre sociedade e doença mental. Porque o que a gente vive houve uma mudança gigantesca, nem tanto na prevalência, a mudança gigantesca que houve na norma social, nos valores sociais, na própria estruturação da sociedade. Essa que nunca se apaga. A terceira não se apaga, tudo bem, fica assim mesmo. É melhor encerrar. Acho que dá pra gente dá pra mais ou menos enxergar. Tá ótimo, melhor.
Vamos ter que pôr uns óculos. Receitados. Vamos nomear essas duas últimas aqui, só para ficar mais fácil. A primeira, a sociedade faz o indivíduo sofrer, é uma vertente antiga que vai usar a prevalência de doenças mentais como modo de denunciar a sociedade. A gente pode ter como expoente, por exemplo, Ehrenberg, naquele livro dele, especialmente no primeiro livro dele, que é A Sociedade da Performance, que é como você pega e articula diretamente uma mudança social a uma transformação na prevalência de doenças mentais. Dois exemplos do Ehrenberg no culto da performance. Uma sociedade que virou onde o indivíduo não tem mais referência coletiva, logo ele está sozinho, ele tem que se comparar. Ufa! Ele tem que obrigatoriamente se comparar, ele só é por comparação, então obrigatoriamente vai favorecer a competição e, por isso mesmo, o uso de medicamentos para dopagem. Daí você explicaria, por exemplo, o aumento da prevalência do transtorno de déficit de atenção. Ou você também pode, que também é um argumento que ele faz, você fracassa. E portanto, como você não tem anteparo, acabou o estado de bem-estar, não tem mais outro sentido de pertinência, você fracassa, você deprime. Então, o aumento da depressão seria real, causado por uma mudança social. Vocês podem fazer um argumento mais assim, olha, você cria uma exigência, a sociedade cria uma exigência moral impossível de ser cumprida, diferentes exigências morais implicarão diferentes modos de fracassar mentalmente. Vale dizer, sociedade disciplinar, exigência impossível de ser cumprida é ser disciplinado, controlar o desejo, fracassa na neurose. Sociedade contemporânea, onde tudo é possível, você fracassa como? Deprimindo. Tudo é possível, você pode ser feliz, essa é uma exigência impossível de ser cumprida, você fracassa ficando deprimido. A articulação que eu prefiro, Foucaultiana, é a outra. Por que essa é complicada? Porque ela deixa a mudança conceitual sem questionar, ela deixa o saber sem questionamento. Tá certo? Esse é o argumento, em última instância. Você não articula a mudança social, a mudança do conceito. Ao contrário, você usa os conceitos da ciência para pensar e denunciar a sociedade. Enquanto o argumento seria, não, olha, a mudança social é um dispositivo, tá certo? E o dispositivo afeta primeiro a produção de saber, que vai ter efeitos de poder. Então, mudança social, um dispositivo novo, para usar uma expressão que o Joel usou no seminário anterior, é uma nova forma de normalização, um novo dispositivo de normalização, vai implicar uma mudança conceitual, vai implicar uma nova forma de saber, que vai explicar o aumento da prevalência. Certamente é essa que eu prefiro. Mas não descarta a outra, tá certo? Na verdade é muito mais uma questão de ajuste entre as duas explicações do que de exclusão. Exclusão mesmo só aquela de progresso do conhecimento. Às vezes eu faço a brincadeira dizendo, olha, isso na verdade é uma diferença entre fabricantes de cigarro e fabricantes de medicamento. Por quê? Porque a segunda hipótese é o quê? A epidemia foi real, tá certo? Ela é real, ou um artefato da classificação. Essa é a oposição. Como é que funciona o cigarro? O cigarro fez pacientes ficarem com câncer. Como é que funciona um fabricante de medicamento? Faz as pessoas pensarem que estão doentes. Então, uma age por mudar a classificação, a outra age diretamente. É isso. Mas passando, porque isso aí já acho que já está mais ou menos claro a oposição, não quero insistir nela, tá certo? Eu só acho que é mais fácil, eu vou trabalhar aqui com a terceira, um argumento que eu vou usar é que cada vez mais isso é que está sendo dito, mesmo pelos americanos, isso aqui são títulos de livros norte-americanos, Overdiagnosed, Overtreated, Diagnostic Inflation, isso é, o que mudou para explicar a prevalência de doenças mentais foi a classificação. O aumento da prevalência é efeito da classificação. O que tem que ser entendido, portanto, agora é o que gerou essa mudança na classificação. Certamente o mercado, certamente o marketing, certamente uma nova normatividade. Esse é o tipo de explicação que será exposta. E para dizer aí um dado que eu acho interessante, o gasto com medicamento na sociedade norte-americana, percentual que as famílias gastam com medicamento, ficou estável entre 60 e 80 e triplicou de 80 a 2000. Obviamente as pessoas não ficaram mais doentes.
Por que elas gastam mais? Não só porque os medicamentos aumentaram de preço, simplesmente porque as pessoas passaram a se pensar como estando doentes. Pronto, é esse. Esse é o argumento. Eu não quero fazer uma simplificação do argumento que seria, olha, até porque isso é importante, é evidente que é isso que acontece. O Boris Jacobson, que foi um livro que o João me indicou, que ele até citou aqui, ele faz um argumento que é mais ou menos, que é interessante. Olha, haveria tantas doenças se não houvesse medicamento? É porque tem evidentemente o interesse capitalista das empresas farmacêuticas, que aliás, junto com telefones celulares, ou na verdade computadores de modo geral, são as que mais cresceram nos últimos 30, 40 anos. Então, o que é evidentemente importante no capitalismo contemporâneo? Saúde e digital. É isso, tá certo? Então, discutir capitalismo, o que ele é hoje é isso, não é outra coisa. O que eu queria ver é não tanto o lado do lucro e da busca do lucro, porque isso é relativamente constante. O que eu queria ver é por que nós queremos consumir medicamentos. Isso é, se a forma de classificação permite vender doenças, por que os indivíduos querem comprar uma doença? Aqui eu dou um primeiro dado, que tem uma empresa chamada IMS Health, Saúde, que ela coleta dados de farmácias sobre receitas que os médicos fazem, especialmente para medicamentos sob prescrição. E eles fazem um banco de dados gigantesco, isso é um dinheiro fascinante, é um modo de vigilância médico fascinante também, a partir do qual você dá presente para médico, uma série de outras coisas. Eu posso depois voltar a isso, eu aconselho todos vivamente a ver em 2012 foi feito um acordo entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Laboratórios Farmacêuticos do Brasil, onde tinha pérolas como, olha, gente, para pagar passagem para ir a congresso só para médico, não para levar os parentes, ou namorados, ou o que quer que seja. Tampouco fazer um congresso médico num resort de luxo prejudica a dimensão acadêmica do evento. E você não pode ter como critério de pagar a passagem quem mais vendeu. O que significa dizer que esses 3 critérios eram os aplicados, tá certo? Se tinha que proibir é porque isso era prática. E obviamente não se sabe se isso efetivamente aconteceu. O que significa dizer que se anteriormente o outro, para usar uma expressão da sociedade de controle também, se na sociedade disciplinar o outro do psiquiatra e do médico de modo geral era o policial, hoje o outro do psiquiatra e do médico em geral não é mais a figura que faz controle social, é a figura que é um vendedor. É aquele que vai vender coisas a você, vender sua saúde, vender bem-estar, etc. Isso aqui é o dado da IMS Health. Quais são os medicamentos mais receitados? São 3, se agrupa em 2 níveis. Primeiro são aqueles que evitam riscos, especialmente ligados a doenças cardiovasculares, regulador de colesterol, beta-bloqueador, inibidor de SCA, que é para hipertensão, e depois antidepressivo e analgésicos narcóticos. Ou seja, o que as pessoas consomem? O risco e a dor. É isso. Isso é a sociedade. Vocês podem notar que o anticoncepcional que fez a mudança é apenas o 15º mais receitado, e a penicilina que fez a mudança na saúde é o 16º. Então, o que as pessoas querem com a medicina? Lidar com seu sofrimento e morte. Aqui estão os argumentos que eu gostaria de fazer. Eu não sei qual o tempo que eu vou ter, eu estou falando uns 15 minutos, eu sei que não vou ter muito tempo, você sempre planeja falar um pouco mais do que você vai ter tempo de fazer. A questão que para mim fica tá bom, você pode vender doença, que doenças podem ser vendidas? E a questão por que o conceito moderno de doença, tanto orgânica quanto mental, impedia que doença fosse vendida, e por que o conceito contemporâneo permite que seja vendido? Qual foi a mudança nos conceitos de doença que permitiu isso? Em segundo lugar, essa é uma questão que é decisiva para a gente, como doença pode ser objeto de consumo? Porque o que todo mundo diz, qualquer crítico da saúde hoje, a frase que todo mundo usa olha,
para vender um remédio, você primeiro tem que vender a doença. A questão teórica para nós forte é: por que os indivíduos querem então comprar uma doença? Porque a gente está comprando uma doença. E evidentemente a resposta só pode: você compra a doença para dar sentido à sua dor e para esperar não morrer. Então, se a doença é objeto de consumo, porque vai operar nessa distância que o Jó estava falando, com relação à possibilidade de uma performance, de uma alegria, de uma felicidade, de uma vida longa. E também gostaria de propor a vocês que, além do lápis, do giz, do computador, da internet, medicamento também é objeto técnico. E certamente é um dos objetos técnicos mais importantes da cultura contemporânea. O que é importante vocês pensarem, e é um dos lugares onde a gente vai mais ver a hibridação homem-máquina. Porque a gente tem tanta dificuldade de ver o medicamento como objeto técnico, porque ele não é externo, não é prótese, e porque ele não tem uma dimensão artificial tão clara. Até porque a gente tende a pensar que aquilo que faz restaurar uma normalidade não é intervenção tecnológica. Cirurgia para curar lábio leporino, cirurgia plástica não tem problema. Para aumentar seio, tem problema. Então, vocês só notarem que enquanto o medicamento é visto como restaurando um estado de normalidade, curando, ele tende a não ser visto como artificial. E a gente tende a articular tecnologia e artificialidade. Passa. O argumento que eu vou propor a vocês, para ser mais direto, é que anteriormente, na modernidade, os indivíduos viviam na distância do anormal, se constituíam na luta contra a anormalidade, enquanto hoje os indivíduos se constituem na distância do normal. Isso não é um jogo de palavras, é uma mudança no próprio processo de normalização. Isso significa que anteriormente o normal era... Foucault dizia no Vigiar e Punir que a norma era regularidade encontrada e regulamento proposto. Então, normalidade era o que era majoritário. Ser normal não era uma tarefa difícil, não era uma missão desmedida. Hoje, ao contrário, o normal é raro, o normal é algo idealizado que nós devemos atingir e, portanto, nós somos convidados a nos descrever como não mais normais no risco de se tornarem anormais, mas anormais na possibilidade de se tornarem normais. Está clara a diferença? Não, vamos lá. Eu vou fazer o argumento que na modernidade os indivíduos se descreviam como normais na virtualidade perigosa de serem anormais. Enquanto hoje os indivíduos se descrevem como anormais na possibilidade esperançosa de serem normais, que é simultaneamente o que é bom, o que vai você gozar muito, etc. Viver muito tempo e por aí vai. O que significa dizer? O normal não é mais o estatisticamente majoritário. O normal é raro. Você desvinculou normalidade de regularidade. Eu posso dar um exemplo talvez fácil, que é o exemplo do colesterol. Colesterol nos Estados Unidos, quando você começou a fazer, na década de 80, articular ele com um fator de risco para doença cardíaca, efetivamente, você foi ver o que era a normalidade na população norte-americana, o limiar seria 300 de colesterol alto. E eles não aceitaram, porque de imediato 300 nos Estados Unidos implicava um risco de morte maior do que, por exemplo, que existia na França. Então você passou a usar como normalidade não o que era majoritário na França, nos Estados Unidos, mas até em culturas anteriores. O que significa dizer, para ser mais claro e mais preciso conceitualmente, o normal não é o que é dado, o normal é aquilo que define uma esperança de não morrer. Daí vocês veem o que aconteceu com o colesterol. Em vez de 300, instituiu-se como 240. Em 2000 virou 200. Há cerca de 2 anos, aqui no Brasil acho que é 6 meses, 170. Só que 170 é o nível de colesterol de um garoto jovem de 25 anos de idade, atlético, não obeso. Então o que é o normal? Tá certo? Só para dizer, o normal não está mais referenciado no que existe. O normal está referenciado na regularidade observada. O normal está referenciado numa expectativa de não morrer.
Tá? Isso por que o anormal é raro também? Porque ele vai se definir pelo... Eu acho que eu vou pular essa parte, vou só falar, pode passar para outra? O normal, a normatividade hoje também é o bem-estar. O que significa dizer que é também algo subjetivo, é algo que o indivíduo tem. É, portanto, uma conjunção do que o Joel estava descrevendo sobre comportamento, a meu ver, sobre comportamento e aquilo que o indivíduo sente, de tal modo que ele possa se diagnosticar, por exemplo, como deprimido. Então, por exemplo, não é só ele ficar dormindo ou não dormindo mal, mas é também o como ele está triste. Então ele tem uma dimensão que é a relação do indivíduo, primeiro, com o seu sofrimento, segundo, o quão o indivíduo vai tolerar esse sofrimento na medida em que ele tem algum tipo de narrativa que o torna ele parte de algo que leva a um estado posterior. E por fim, o quão o indivíduo vai poder ver no seu sofrimento algo de complicado que demande uma intervenção médica. Isso vai ficar mais claro a seguir, mas vocês podem notar que no processo de você ir ao médico, primeiro você sente sintoma e você mesmo faz um prejuízo de gravidade do sintoma para depois ir ao médico. Onde você tem que intervir para aumentar o número de pessoas que se consideram doentes e aceitam uma intervenção médica e consomem mais medicamentos? É nesse limiar aqui entre o indivíduo sentir sintoma, então ele tem que ser mais capaz de sentir sintoma e pensar que ele pode ser grave. Ou ainda, introduzir o discurso epidemiológico de prevenção na forma como o indivíduo experimenta seus sentimentos. Vamos lá, dizendo de novo o que é simplesmente... No UOL ontem tinha uma notícia que dizia que se aconselhava a criança de 3 anos de idade a fazer pressão arterial. Vocês vejam como isso está mudando. Anteriormente aconselhava-se pessoas depois de 60, passou para 50, 40, 3. Então tá, vamos seguir. Passo rapidamente sobre a modernidade. Já tem quanto tempo que eu estou falando? 25 minutos. O que é importante na modernidade? O que tem importante para se descrever na modernidade, na concepção moderna de doença, que eu estou sendo estritamente Foucaultiano, é que a constituição das doenças orgânicas implicava encontrar contrapartida anatômica para algum tipo de sintoma que o indivíduo tinha. Eu estou mal, estou tossindo, estou espirrando, eu vou lá e faço um raio-x para ver se eu estou com uma pneumonia. Isso é, eu tenho que encontrar uma contrapartida no corpo de uma experiência. Então, assim que muda a pergunta. Não é mais o que é que você tem, como era antes do nascimento da medicina clínica, e sim onde dói. Porque o que se trata de fazer para ver diagnóstico é correlacionar o sintoma, que é da ordem da experiência do indivíduo, com a contrapartida anatômica. Isso implica duas restrições a vender a doença. Se não houver contrapartida anatômica para sintoma, não é doença orgânica. É o que os médicos chamavam de piti. Ou aquilo que vai ser endereçado para a doença mental. Se houver, e tampouco havia, se não tem mais sintoma, o que acontece? Eu não procuro mais o médico. O indivíduo também ele decidia tanto quando ele estava doente, quando estava bom, já a intervenção tinha dado resultado. Todo mundo sabe que o médico insiste que você tome o antibiótico durante 10 dias, mesmo que você tenha ficado bom no quarto. Por quê? Porque sabe que a gente passa a não querer mais a intervenção médica, que ela implica uma série de restrições, desde que a gente se sinta bem. Então, essa era a temporalidade do indivíduo antes da doença infecto-contagiosa, que é disso que a gente está falando nas doenças modernas, especialmente, que era uma causa principal de morte, essas doenças infecto-contagiosas. Você tinha um sintoma, que é uma experiência subjetiva, levava você à intervenção médica, que podia ser no hospital ou não, e depois o retorno à saúde, que também fazia com que você não se preocupasse com a doença. Isso é, o cuidado com a saúde era limitado no tempo. Você só cuidava quando você tinha sintoma. E não havia a possibilidade de você consumir doença se você não tivesse sintoma. Por favor. Ou contrapartida.
Pode passar. Doença mental é a ausência de contrapartida anatômica. Não vou descrever quais foram os mecanismos que tornaram isso plausível de ser pensado. Sendo mais um pouco Foucaultianos, o sintoma seria aprendido especialmente no ato desviante. Se toda doença mental é o desvio em relação a uma expectativa social, essa expectativa estava fixada num comportamento moral. E o diagnóstico era feito por um especialista, porque fazia parte da doença mental o indivíduo louco não se reconhecer como um louco. Daí o Foucault insistia sobre um tratamento onde o doente mental dizia eu sou louco, e isso faria parte da cura, o reconhecimento de que se era. O que significa? Por que você não tinha a possibilidade de vender a doença? Porque, primeiro, era estigmatizada, o doente mental estava ligado ao ato desviante, então tinha parentesco com perversos e delinquentes. E segundo, o tratamento era estigmatizante, que era ir para o asilo. As pessoas não queriam se conceber como doentes, o que levava também a não haver a expansão possível do mercado de doenças. Aqui agora eu faço rapidamente o que eu conceituo como distância do anormal no Foucault. A primeira coisa importante que eu acho que é um dos elementos fundamentais do pensamento do Foucault sobre a questão do anormal, que ele insiste bastante, é articular desvio e identidade. É o que ele chama de incorporação do perverso, por exemplo. Incorporação da perversão sexual. E é preciso pensar em incorporação no sentido forte. Você articula o desvio a um corpo. Você dá um corpo ao desvio. Porque, vejam, você pode haver culturas onde o ato desviante não tem nada a ver com uma identidade. Tanto do lado de quem faz, quanto do lado de quem pune. Por exemplo, eu não vou estar nem um pouco preocupado se eu estou num registro de uma sociedade da vingança. Eu não vou querer saber o que a pessoa era para ter feito algo com alguém da minha família. Só vou estar preocupado em fazer o quê? Dane-se, vou vingar. Na sociedade moderna, não. Ao contrário, você vai ter que tentar articular o ato desviante a uma identidade. Ao estabelecer desvio e identidade, o que você permite fazer também de imediato? Todo e qualquer indivíduo vai estar na distância do normal, por quê? Desde que ele deseje um ato desviante, e você pode articular o ato desviante a uma série de pequenos atos que o contém em potência, você vai fazer o que com o indivíduo? Vai fazer com que ele se angustie com o seu desejo, porque ele de imediato entra na distância com a normal. Desejar tais coisas é coisa de louco. Seria eu louco por querer isso? Então essa é a distância que o indivíduo entra. Essa distância, que é uma distância externa, tá certo? Que é uma distância entre homens, entre seres humanos, ela é simultaneamente trabalhada como uma distância interna. É uma forma própria de dar corpo à distância, a distância entre corpo e consciência. E por fim, essa distância entre indivíduos é signo de uma distância outra, que é aquela entre o que existe e o que pode existir, porque o anormal condensa numa sociedade tudo aquilo que não é possível de ser feito. Logo, a distância entre dois seres humanos é também que distância? Entre o que eu sou agora e dado o meu desejo que eu posso ser. E, portanto, é como se essa distância ôntica contivesse em si um potencial de reversão de sentido e se tornasse abertura para a fissura do possível. Isso é, o anormal não é só aquele que eu temia ser, é também aquele que pode ser tudo o que a sociedade não é. É tudo que eu poderia ser e que a sociedade não deixa ser. Então ele podia ser valorizado. Passa rapidamente. Eu tinha feito uma série de passagens do Foucault onde isso aparecia. A mais famosa era aqui de uma história da sexualidade. Vou passar. Você também era vigiar e punir, não importa. Aqui eu estava só mostrando como isso estava presente no Foucault, tá certo? Pode passar. Pode passar. Tinha uma dimensão aqui que eu vou só jogar aqui agora. Essa distância com a normal é também culpa. E ela só funciona porque você cria a figura do poder pastoral, que é um diretor de consciência. A figura do empreendedor de si mesmo implica práticas pedagógicas sem direção de consciência. Essa é de imediato uma coisa que eu gostaria de propor a vocês. E a forma com que você vê a crise do poder pastoral e a crise da direção de consciência é pela denúncia de assédio sexual.
Aqui tem um exemplo que eu acho fascinante, que é de uma denúncia de assédio sexual num ramo de yoga. Era um professor de yoga que, claro que a denúncia envolve dinheiro. A mulher fez o quê? Transou com um cara, era uma alta sacerdotisa dele, ele era o chefe de uma espécie de ramo de Tantra Yoga. Transou com ele e depois vai dizer que, na verdade, mesmo ela tendo querido e estando apaixonada pelo cara, o ato foi sem seu consentimento. Qual é o argumento dela? Vocês vão ver ali. Eu estava totalmente melosa e apaixonada pelo John. Nós só fizemos sexo 2 vezes e foi totalmente consentido da minha parte. Mas mais tarde eu me senti estranha sobre algumas coisas. Eu estudei com o John por 8 anos. Fiz centenas de aulas de yoga com ele. E onde a sua voz era a voz que estava me dizendo o que fazer. A voz do pastor é a voz da consciência. É isso. Ou ainda, o desejo do pastor é o desejo do indivíduo. É o que sustenta o desejo dele quanto o anormal. Aí ela vai dizer: faça isso com seus olhos, faça isso com o seu quadril, faça isso com seus ombros, faça isso com a sua cabeça. E aí você pode imaginar para onde isso vai. Fácil imaginar. Mas o ponto que está sendo colocado aqui é: a direção de consciência implicava uma dimensão pedagógica onde o amor estava envolvido. A denúncia de assédio sexual é sintoma de crise do poder pastoral em nossa cultura. É isso. Passa rapidinho, isso era só para uma provocação com relação ao tema do empresário de si mesmo. E para fazer uma provocação com quando havia as paredes, havia amor entre professor e aluno. Nas redes não há mais amor, há exibicionismo do aluno. Há o show do eu, para usar o título de outro livro da Paula. Isso aqui não importa, isso aqui é a doença orgânica, a noção de fator de risco que vai provocar isso, a mudança no conceito de doença. Pode passar, que eu tenho que chegar ao final. Essa tabelinha aqui é muito boa, só para vocês verem que quando você muda o limiar de normalidade, se aumenta um percentual gigantesco do número de doentes, tá certo? De pessoas que vão consumir. Olha só, o colesterol alto passou de 240 para 200, aumentou em 86% o número de pessoas que podem consumir estatinas, que são os medicamentos mais vendidos do mundo. Pronto, não importa. Aqui, quais são as doenças orgânicas que podem ser vendidas? Eu não vou explicar porque não tem tempo, já estou passado. Vamos à frente. Pode ir. Deixa também, não tem como entrar. Isso aqui eu gostaria de propor a vocês, porque eu acho que eu acho que uma das coisas que a gente pode discutir agora é a distância do normal, ou aquilo que o Joel estava chamando a atenção, conceituando como o normal que quer ter uma performance. É claro que o Joel falou muito melhor do que isso, mas vamos lá, como distância do normal, tá certo? Como eu estou conceituando. O que é o normal hoje? Esse ser extremamente raro, com uma vida longa, muito prazerosa, que exibe o gozo, que é lindo, que goza o tempo todo. Qual é a figura do negativo hoje? Uma das figuras do negativo é o preconceituoso. Então, quando o indivíduo vai pensar o que ele pode ser e quais são os obstáculos para ele ser o que ele vai ser, vocês vão encontrar em narrativa tudo quanto é celebridade hoje teria sido vítima de bullying. Para que serve uma narrativa como essa? Isso é um biografema, é um fragmento de memória que pode ser apropriado por qualquer um quando vai pensar a sua vida. Quem eu sou? Alguém que pode ser que nessa celebridade linda, maravilhosa, e só não sou assim, e gozar muito, e só não sou assim por quê? Porque eu estou sendo vítima de preconceituosos. O que isso gera é só, mais uma vez, a aceitação da moralidade do consumo. Por isso também, na verdade, que hoje você não vive mais a culpa, mas vive o que se chama o que se pode chamar, que eu conceituo de vergonha reflexiva, que é a vergonha de ter tido vergonha, ou que na verdade é orgulho. A temática, por exemplo, do assumir, seria essa temática da vergonha reflexiva, ligada a superar o preconceituoso que me impede de ser quem eu sou. Qual é o problema? Que também está aqui. Qual é o horizonte de alteridade? Se anteriormente o anormal mantinha uma dimensão de alteridade, porque ele condensava tudo que podia não existir, além do que a sociedade dizia que existia, na nossa cultura, quem é a alteridade hoje? É apenas o gozo do presente. Então você tem um esvaziamento brutal da alteridade, do futuro,
pela dimensão do gozo presente. E aí, mais só a última que eu termino. Que essa é uma questão que veio direto de uma discussão lá com o seminário do Joel, que ele organizou. Que foi uma questão que foi colocada de imediato. Olha só, a psicanálise já mostrava que as pessoas não eram normais. A questão, na verdade, é o seguinte, olha, qual era a distribuição normativa moderna? Era normal majoritário, anormal raro. Mas isso para efetivamente haver o quê? Um anormal poucos, mais virtualidade de ser anormal em muitos, para provocar angústia, culpabilização, etc. Qual é o tipo de narrativa crítica que a gente tem que fazer em relação a essa distribuição social? É dizer que a normalidade de fato é majoritária, que ninguém é normal, ou que normal é a construção para poder fazer exercício de poder, etc. Essa era a forma, esse era o nosso discurso. Diante de uma sociedade que fazia o normal majoritário, temeroso de ser anormal, o que cabia fazer era mostrar que, na verdade, a distribuição efetiva era outra. Qual é a nossa situação hoje? Passa, por favor. O anormal majoritário e o normal raro. A questão que eu coloco para vocês, qual é a distribuição crítica que a gente vai ter em relação a esse mundo contemporâneo? E para mim, evidentemente, não é evidentemente, mas para mim, parte do que eu acho que passa a ser uma questão decisiva é a gente poder lidar com a finitude e com o sofrimento. Porque é claro que esse discurso se funda na possibilidade de não morrer e na possibilidade de não sofrer. Então, seria qual vai ser a distribuição? Como é que a gente vai construir um discurso da vulnerabilidade que não seja simultaneamente um discurso da vulnerabilidade ligado à tecnologia que permite superação? Era mais ou menos isso. Desculpe ter passado um pouquinho tempo.